Olá pessoal, professor Flávio Perini, IFES Campus Cariacica, e hoje nós vamos trabalhar com angiospermas. Vamos dar sequência nos grupos vegetais, procurando entender características gerais, procurando entender ciclo reprodutivo, principais representantes do grupo das angiospermas. Tudo bem? Bom, quem são as angiospermas? O que as angiospermas podem trazer para a gente de importância? Como identificar um angiosperma e comparando, evolutivamente falando, o que a gente tem de novidade quando comparado as gimnospermas, as pteridófitas, as briófitas. Quando nós separamos os grupos vegetais, nós separamos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiosperma. Então a gente vai entrar aqui no quarto grupo. E o grupo com maior abrangência, o maior grupo vegetal atualmente é o grupo das angiospermas. Cerca de 2/3 de todas as espécies de plantas no planeta hoje são de angiospermas. Angiospermas que são as plantas mais completas, evolutivamente falando, são as que apresentam o maior grau evolutivo. São aquelas que se caracterizam por apresentar raiz, caule, folha, verdadeiros, e além de apresentar raiz, caule e folha, flor, fruto e semente. À medida que a gente foi identificando os grupos vegetais, nós fomos percebendo que algumas características elas iam evoluindo, tornando o vegetal cada vez mais o quê? Mais adaptado ao ambiente terrestre. Né? Das briófitas para as pteridófitas, evolui vaso condutor de seiva. Das pteridófitas para as gimnospermas, evolui semente. E agora, o mais marcante vai ser a evolução do fruto. Então vamos procurar identificar aqui as principais características das angiospermas. Tudo bem? Bom, caracterização geral, primeiro o hábitat. Hábitat extremamente diversificado. Nós vamos encontrar a grande maioria em ambiente terrestre, mas nós podemos encontrar também angiospermas que estão adaptadas a viver em ambiente aquático, tanto em ambiente de água doce, que a gente caracteriza como ambiente ducícola, quanto em ambiente de água salgada marinho. São plantas embriófitas. Né? Isso já foi caracterizado quando nós falamos de gimnospermas. Embriófita pode ser utilizado como um sinônimo de planta terrestre. Então, elas são essencialmente terrestres, apesar de nós termos representantes que podem estar associados ao ambiente aquático. São vasculares ou traqueófitas. Quer dizer que elas possuem vasos condutores de seiva. Vasos condutores de seiva do tipo xilema e do tipo floema. Xilema, só lembrando, é o vaso responsável por conduzir seiva bruta. Floema é o vaso responsável por conduzir seiva elaborada. Tá? Não é novidade evolutiva. Os vasos condutores de seiva surgiram nas pteridófitas e são mantidos aqui. São fanerógamas, assim como as gimnospermas. Possuem estruturas reprodutoras macroscópicas. No caso aqui, as estruturas reprodutoras macroscópicas visíveis a olho nu são as flores. Flores verdadeiras, por isso antófitas. Antófitas produzem flores verdadeiras. Porque a gente viu o gimnosperma, que tem estrutura reprodutora visível, né? Os estróbilos, que são chamados de inflorescências. Não é um termo muito adequado, mas inflorescência. Aqui não. Aqui a gente já tem flor verdadeira. São espermáfitas, quer dizer que elas produzem semente. Né? As gimnospermas foram as primeiras espermáfitas. Né? E a grande novidade evolutiva são plantas produtoras de fruto. Fruto que vai envolver a semente, trazendo uma proteção, promovendo uma reserva nutritiva para a semente, para o embrião que se desenvolve a partir daquela semente. Enfim, uma estrutura extra para melhorar a capacidade de dispersão pelo ambiente terrestre. Bom, dentre as características marcantes que nós observamos, nós vamos destacar a flor. Por que a flor? Porque a flor é o órgão reprodutor da planta. Né? E além da flor, claro, nós vamos destacar depois o fruto. A flor, que ela passa a ser uma flor verdadeira, uma antófita, portadora de flor verdadeira. Uma flor com características que tornam a planta muito bem adaptada ao processo reprodutivo. Então a gente vai dar uma atenção especial à flor. A flor nada mais, nada menos é do que um conjunto de folhas
modificadas que passaram a apresentar uma especialização evolutiva que favoreceu a reprodução. Ó, as flores são o resultado da especialização evolutiva de certos ramos ocorrida nos ancestrais das angiospermas e que trouxeram papel reprodutivo. Então, quando nós pensamos em flor, nós vamos pensar em papel reprodutivo. Tá? Elas possuem estruturas próprias, como eu falei, modificações de folhas que vão trazer para a flor algumas características e vão trazer para o papel reprodutivo algumas importâncias. O conjunto das folhas modificadas que compõem uma flor, nós chamamos de verticilos florais. Então, os componentes das flores representam os verticilos florais. E esses verticilos, eles são representados de que maneira? 1. Cálice. 2. Corola. São 2 verticilos relacionados principalmente à proteção. 3. Androceu. 4. Gineceu. 2 verticilos relacionados à reprodução. Tá? Cálice, corola, androceu e gineceu são basicamente os verticilos que nós vamos encontrar nas flores, para proteção e para reprodução. Tá? Esses verticilos podem ser representados nesse esquema aqui. Ó. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma região de cálice, que é uma região que vai receber a região de corola, e vai receber o gineceu e o androceu. Então, essa é a organização estrutural. Tá? O cálice ele vai ser formado por um conjunto de estruturas, de folhas modificadas, verdes, normalmente, chamado de sépalas. Então, isso aqui é uma sépala. O conjunto das sépalas vai formar o cálice. A corola representa o conjunto de folhas modificadas, normalmente coloridas e atrativas, que são as pétalas. Então, isso aqui é uma pétala. O conjunto de todas as pétalas vai caracterizar a corola. As estruturas reprodutoras se dividem em aparelho reprodutor masculino e aparelho reprodutor feminino. O aparelho reprodutor masculino é o androceu, formado por um conjunto de estruturas reprodutoras masculinas chamados de estames. E o aparelho reprodutor feminino é o gineceu, formado por um conjunto de estruturas reprodutoras femininas chamadas de pistilos ou carpelos. Carpelos ou pistilos. Tá? Então, essa é a organização de uma flor. Vamos separar cada um desses componentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma separação. Ó. Aqui eu peguei uma flor completa, separei a corola e o cálice, e para o lado de cá, o androceu e o gineceu. Então, aqui está a flor completa. Então, a estrutura colorida é a corola. O que é a corola mesmo? Conjunto de pétalas. Finalidade: chamar a atenção de agentes polinizadores, tornar a flor vistosa, entre outras características. Como eu falei, tanto o androceu quanto o gineceu e a corola estão inseridas num cálice, literalmente. É uma estrutura que recebe esses outros verticilos. Então, esse cálicezinho aqui, essa estrutura verde na base da flor, formada por folhas modificadas chamadas sépalas. Então, um conjunto de sépalas, o cálice. O androceu representa o aparelho reprodutor masculino. Então, aqui eu vou ter uma estrutura, isso aqui, ó, formado por essa parte final, antera. Mas isso aqui, um filete, outro estame aqui, ó, antera e filete. Essas estruturas são chamadas de estames. O conjunto dos estames é o androceu. E aqui eu tenho um carpelo, ou pistilo, que representa o órgão reprodutor feminino. Então, o aparelho reprodutor feminino é o gineceu. Em separado, ó, verticilos protetores, corola, conjunto de pétalas. Pétalas são folhas modificadas, coloridas, com função de atrair polinizadores. Cálice, conjunto de sépalas,
sépalas situadas abaixo das pétalas, normalmente verde, são folhas modificadas com função protetora. O androceu. O androceu é o aparelho reprodutor masculino da flor. De que ele é formado? Ele é formado por estames, que são os órgãos reprodutores masculinos. Normalmente, a flor ela vai apresentar vários estames. Alguns estames. Mais de um, normalmente. Tá? O estame, por sua vez, que é isso aqui, ó. Isso é um estame. É uma folha modificada para reprodução. Ele vai apresentar uma região dilatada lá em cima, chamada de antera. E dentro dessa antera vai haver a formação do grão de pólen. E um eixo de sustentação da antera, que é o filete. Então, aqui dentro da antera, os grãos de pólen são produzidos. Então, a função de um estame é produção de grão de pólen. O gineceu, como eu falei, representa o aparelho reprodutor feminino, formado por carpelos ou pistilos. Então, o que eu vou ter? Uma folha modificada para reprodução, só que agora voltado à atividade reprodutora feminina, né? Com a formação dos gametas femininos. Vai apresentar uma regiãozinha superior que recebe o grão de pólen, eu vou mostrar isso depois, estigma. Uma região alongada, estilete. E uma região dilatada, um ovário, dentro do qual um óvulo que vai alojar o gameta feminino. Finalidade: produção do óvulo, produção dos gametas femininos. Função reprodutora. Tudo bem? Então, o carpelo, ele tem estigma, estilete e ovário, dentro do qual encontramos o óvulo. Então, essa é a representação dos dois aparelhos reprodutores. Existem flores que se caracterizam por apresentar só androceu. Existem flores que se caracterizam por apresentar só gineceu. Se a planta tiver flores só com androceu, ela é uma planta masculina, macho. Se ela tiver flores só com gineceu, ela é uma planta fêmea. Existem flores que têm os dois aparelhos reprodutores. É uma planta monóica, né? Hermafrodita. A base das flores vai estar associada a uma estrutura chamada haste e a um receptáculo. Então, a base das flores, ela fica associada ao receptáculo, que é sustentada por uma haste, ou melhor dizendo, um pedúnculo. Então, aqui está a flor, ó. Então, ela vai ser sustentada por um pedúnculo, que é o que vai ligar a flor até a planta. Esse pedúnculo vai se integrar a um receptáculo, que vai receber o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. Tá? Então, a gente chama de receptáculo floral. A dilatação do pedúnculo, onde estão inseridos os elementos florais. E o pedúnculo é a haste que sustenta a flor e a liga até a planta, até o ramo, onde aquela flor vai aparecer. Então, eu acabei de mostrar para vocês a estrutura de uma flor completa, né? Como cálice, corola, cálice, conjunto de sépalas, corola, conjunto de pétalas, abaixo o receptáculo e o pedúnculo, e acima o androceu e o gineceu. Androceu e gineceu são as estruturas das flores responsáveis pelo processo de reprodução sexuada, mas as angiospermas podem também realizar a reprodução assexuada. A reprodução assexuada nas angiospermas, ela vai se estabelecer por meio da propagação vegetativa, formação de mudas. Então, existem gemas que geram a possibilidade de formação de novas plantas. E caso essas gemas elas sejam propagadas a um ambiente favorável, novas plantas podem aparecer mesmo sem a etapa sexuada de reprodução. Então, reprodução em angiospermas, sexuada e assexuada, beleza? A assexuada é uma propagação vegetativa.
Foi lá, cortou um caulezinho que tem gema, botou num ambiente que favoreça um estímulo, vai enraizar, vão nascer folhas e daqui a pouco isso aqui gera uma nova muda que pode ser plantada. Tá? Olha aqui um exemplo. Ó. Enraizou e está aqui em cima nascendo pequenas folhas e pequenos galhos. E daqui gera uma nova planta. Mas o principal processo reprodutivo, óbvio, é o processo de reprodução sexuada. E como em todas as plantas, alternância de gerações. Uma alternância de gerações não muito nítida, mas uma alternância de gerações. E se tem uma reprodução por alternância de gerações, igual acontecia em briófita, pteridófita e gimnosperma, quer dizer então que possui duas fases no ciclo de vida. Uma fase chamada gametófito e uma fase chamada esporófito. A planta propriamente dita, isso aqui é uma planta propriamente dita, ela é um esporófito. É a planta que você vê, ou seja, é o vegetal desenvolvido. É a fase duradoura e independente do ciclo. A fase passageira, pouco nítida e que é importante para a sequência do processo reprodutivo é o gametófito haploide, N. Reduzido, transitório e dependente do esporófito. E o gametófito aqui, ele vai ser representado no gametófito masculino pelo tubo polínico, o grão de pólen é o gametófito jovem, vamos colocar assim, que vai germinar e formar o tubo polínico, que vai ser o gametófito maduro, e o feminino vai ser uma estrutura chamada saco embrionário, que eu vou mostrar como que se forma grão de pólen e vou mostrar como que se forma o saco embrionário. Tudo bem? Então vamos lá. No processo de reprodução sexuada das angiospermas, fase gametofítica, gametófito, e fase esporofítica, esporófito. A planta mesmo é o quê? É um esporófito. Então, raiz, caule, folha, fruto, isso tudo é no esporófito. O gametófito é uma fase bem transitória, bem reduzida, representado pelo grão de pólen, ou melhor, o tubo polínico que se desenvolve do grão de pólen, o gametófito masculino, e o saco embrionário, o gametófito feminino. Há necessidade de entendermos essas duas estruturas para entendermos o fechar do ciclo reprodutivo. Então, vamos lá. Vamos entender a formação do grão de pólen, que é muito parecido com o que já aconteceu na gimnosperma. Na gimnosperma, na aula de gimnosperma, eu já mostrei a formação do grão de pólen, que é uma coisa muito parecida. Tá? O que vai mudar? O local que acontece, e aqui agora vai ser uma flor verdadeira. Então, olha só, ó, aqui está a flor. Essa flor vai ter aqui ó, um estame, que é o aparelho, é o órgão reprodutor masculino. Vou pegar aqui em cima, vou cortar, olha aqui, ó, abrir e estou observando pequenas bolsas que são responsáveis pela formação do grão de pólen. Mas o grão de pólen, na verdade, ele vai ser produto de um amadurecimento de uma célula. Que célula? Essa célula é chamada célula-mãe de micrósporo, ou célula-mãe de um grão de pólen. Então aqui, nessas bolsas chamadas de sacos polínicos, quando elas não estão maduras ainda, não temos grão de pólen. Nós temos células-mãe de micrósporo. Essa célula-mãe de micrósporo é uma célula que vai sofrer uma divisão celular por meiose. O que acontece com a meiose mesmo? Duas divisões sucessivas, meiose 1 e meiose 2, formando 4 células. 4 células aqui. Ó. E como é meiose, o número cromossômico é reduzido à metade. Então, uma célula-mãe de micrósporo é uma célula 2N, que depois de sofrer meiose, forma 4 células haploides, e essas 4 células serão chamadas de micrósporos. E são esses micrósporos que vão fazer o quê? Sofrer modificação para formar o grão de pólen. Então, cada um micrósporo desse vai ter o seu núcleo se dividindo, vai ter a sua estrutura citoplasmática se modificando, ganhando uma estrutura compatível com o grão de pólen. E aí, quando ele passar a apresentar uma estrutura celular composta por uma célula geradora, por mitose, que vai apresentar 2 núcleos gaméticos e uma célula orientadora do tubo polínico, nós teremos essa estrutura caracterizada como um grão de pólen. Beleza? O grão de pólen, então, ele se forma aqui dentro. Ó.
no estame. E posteriormente, quando ele estiver maduro, ele vai ser liberado no meio externo. Essa aqui é a organização estrutural de um grão de pólen. Ó. Então, depois que o grão de pólen se formou, depois que essa célula chamada micrósporo se formou, ela vai se diferenciar para formar um grão de pólen. Aí um grão de pólen ele vai ter uma célula grande, um citoplasma grande, que é chamada célula vegetativa, e uma célula germinativa. Tá? Que posteriormente, quando este grão de pólen germinar, ele passará a ter um núcleo vegetativo que vai orientar a formação do tubo polínico e 2 núcleos espermáticos que serão os gametas masculinos propriamente dito. Eu vou mostrar a participação de cada um desses componentes depois na fecundação. O grão de pólen ainda tem uma camada externa protetora e uma camada interna, desculpa aqui, protetora, e uma camada externa protetora. Externa ixina e a interna intina. Então ele tem 2 camadas protetoras, uma célula vegetativa e uma célula germinativa. Tá? Que posteriormente vai ter os seus núcleos sendo os responsáveis por guiar a estruturação desse grão de pólen no chamado tubo polínico. O óvulo ele vai se desenvolver no ovário. Que está lá onde? No gineceu, que é o aparelho reprodutor feminino representado pelo carpelo. Então, está aqui um carpelo. Ó. Um carpelo. Aqui, essa região dilatada, como eu falei, é o quê? É o ovário, que vai formar no seu interior o óvulo. Então, eu vou pegar só esse ovário aqui e vou trazer para cá. É o ovário, ó. Tudo aqui é o ovário. Dentro desse ovário vai ter uma célula, que ainda não é o gameta, mas ela vai amadurecer para formar o gameta, que é a célula-mãe de megásporo. Assim como lá tem a célula-mãe de micrósporo, aqui vai ter a célula-mãe de megásporo. Essa célula-mãe de megásporo é uma célula central que vai sofrer uma divisão por meiose e vai formar 4 células, das quais 3 delas vão degenerar, olha aqui, 3 degeneram, e uma vai evoluir e ocupar toda a região interna, formando o que nós chamamos de um megásporo funcional. Esse megásporo funcional, como já sofreu meiose, ele vai ter um número cromossômico reduzido à metade, então ele é haploide. Então ele vai ter o seu núcleo se dividindo uma vez, uma mitose, vai ter o seu núcleo se dividindo 2 vezes, 2 mitoses, formando 4 células, e se dividindo uma terceira vez, formando ao todo 8 células. E essas células elas vão se organizando no megásporo de modo a se orientarem com 3 células na região anterior do ovário, 3 núcleos, né, na região anterior do ovário, 2 no meio e 3 na região posterior. Os 3 anteriores se diferenciam em células, 2 chamadas de sinérgides e uma oosfera, que é o gameta feminino. As 3 posteriores se diferenciam em células, chamadas de antípodas. E os 2 núcleos centrais permanecem como núcleos centrais, chamados núcleos polares, e permanecem isolados. Essa estrutura toda caracteriza o saco embrionário, que é o gametófito feminino. Então, o gametófito feminino é o saco embrionário e o gametófito masculino é o grão de pólen, gametófito jovem, e o tubo polínico, que é o gametófito maduro. E a junção dos dois é que vai permitir o processo reprodutivo. Beleza? Então, repetindo aqui, a formação do saco embrionário, hein? No ovário vai haver uma célula chamada célula-mãe de megásporo. Essa célula-mãe de megásporo, ela vai apresentar-se centralmente e vai sofrer meiose. Depois que ela sofre meiose, o número cromossômico dela, que era 2N, passa a ser N, forma 4 células, as quais 3 degeneram e uma cresce, ocupando toda a região interna do ovário. Essa estrutura
passa a ter mitoses do núcleo, divisões do núcleo, formando 2, 4, 8 núcleos, que posteriormente permitem um processo de diferenciação de 3 grupos celulares. 3 células anteriores, na abertura do óvulo, que é a micrópila, que são 2 sinérgides e uma osfera, que é o gameta propriamente dito, 2 núcleos centrais, que são chamados núcleos polares, e 3 células posteriores, que são as chamadas antípodas. Tudo isso caracteriza o saco embrionário. E aí, saco embrionário pronto, grão de pólen pronto, o que nós temos? Possibilidade de processo reprodutivo. Então, olha aqui o que aconteceu. Ó. Mais uma vez, ó, lá no estame, houve a formação do grão de pólen. Está aqui o grão de pólen maduro. Lá no pistilo ou no aparelho reprodutor feminino, houve a formação do saco embrionário. Está aqui o saco embrionário maduro. Então, está aqui o saco embrionário com as suas células no seu interior. E aqui o grão de pólen. Beleza? O que vai acontecer? Na hora que esses grãos de pólen estiverem maduros, eles serão liberados e serão levados até o aparelho reprodutor feminino de diferentes maneiras. Pelo vento, pela água, por inseto, né, por um mamífero, como um morcego, por exemplo. Então, de alguma forma, eles serão levados até o aparelho reprodutor feminino. A transferência do grão de pólen até o aparelho reprodutor feminino, a gente chama de polinização. Então, vai acontecer a polinização e olha aqui, o grão de pólen chegou no pistilo, no aparelho reprodutor feminino. No momento em que ele entra em contato com o estigma, que é essa regiãozinha de cima, esse grão de pólen vai começar a germinar. Ó. Olha aqui, ó. O grão de pólen ele começa a germinar, formando isso aqui que a gente chama de tubo polínico. E quando ele começa a germinar, o que nós vamos perceber? Que vai ser o núcleo, né, da célula geradora, do tubo polínico, e 2 núcleos espermáticos, que são os gametas. Então, o grão de pólen vai ter esse tubo polínico sendo formado. Ó. O tubo polínico vai descer, 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 até chegar onde? Até chegar na abertura do ovário, na abertura do óvulo. Para quem lembra, o nome daquela abertura é a micrópila. No momento em que ele entra em contato com essa abertura, vai permitir a fecundação. Permitindo a fecundação, o óvulo vai formar embrião e, posteriormente, vai virar uma semente. Essa semente germina para formar uma nova planta. Então, de uma forma bem geral, o que é necessário para que haja reprodução? É necessário, 1, formação de grão de pólen. 2, amadurecimento do saco embrionário. 3, polinização. Com a polinização, o grão de pólen germina e forma o tubo polínico e permite que os gametas masculinos promovam a fecundação do feminino. Vou melhorar já essa fecundação aqui, tá? Depois dessa fecundação, forma-se um embrião, um material de reserva nutritiva chamado endosperma, o óvulo vira semente e o ovário depois vai virar fruto. E o ciclo tende a recomeçar quando a semente germinar e formar uma nova planta. Vamos melhorar isso? Com um pouco mais de detalhe. Mas antes, quando nós analisarmos o processo de fecundação, nós sempre perceberemos o seguinte: vai haver uma dupla fecundação. Núcleo espermático mais oosfera formam um embrião. Núcleo espermático mais núcleos polares, 2 núcleos polares, formam o que a gente chama de endosperma. Lembra, ó? Eu falei que são 2 núcleos espermáticos, são 2 gametas. Um desses núcleos vai fecundar a oosfera e o outro núcleo vai juntar com esses 2 núcleos polares aqui, ó. Formando, então, um embrião e uma estrutura chamada endosperma, que é um material nutritivo que vai nutrir o embrião durante o processo de germinação. Por isso, nós falamos que a fecundação ela é dupla. Um núcleo espermático fecunda uma oosfera formando um embrião, diploide. Um núcleo espermático se junta com 2 núcleos polares formando um endosperma, triploide. O óvulo que foi fecundado vai se desenvolver
vai virar semente. E o ovário vai se desenvolver e vai virar o fruto. Então, óvulo vira semente, ovário vira fruto. Por isso que, no geral, a semente está dentro do fruto. Olha aqui, ó, o óvulo é o que vai virar a semente e o ovário é o que vai virar o fruto. Tudo bem? Para isso, o que tem que acontecer? O grão de pólen tem que chegar no aparelho reprodutor feminino, lá no pistilo, no carpelo. Como eu falei, o nome disso é polinização. Eu vou chamar de polinização o transporte dos grãos de pólen da antera até o estigma do gineceu. Ó, saiu daqui, veio até aqui, é uma polinização. Saiu daqui, veio até aqui, é uma polinização. A polinização ela pode acontecer numa mesma flor, caso a flor tenha os dois sistemas reprodutores, ou ela pode acontecer entre flores diferentes. Saiu de uma flor e veio parar em outra. Quando a polinização acontece numa mesma flor, a gente fala em autopolinização. Quando ela acontece em flores diferentes, a gente fala em polinização cruzada. É a mais comum e a mais importante no que diz respeito à diversidade genética. Tudo bem? A polinização ela pode acontecer por diferentes fatores. E para que ela ocorra por diferentes fatores, ou diferentes agentes, melhor dizendo, né? Algumas características devem estar presentes nas flores, permitindo que essa polinização aconteça por diferentes agentes. Primeiro agente polinizador, o vento. Toda vez que houver uma polinização pelo vento, nós falamos que essa polinização é uma polinização do tipo anemofilia. Para ter polinização pelo vento, o que tem que acontecer? Corola ausente ou não vistosa. Quando ela existir. O que é corola mesmo? Corola é o conjunto de pétalas. Porque se as pétalas forem muito vistosas, impedem do vento levar o grão de pólen. Pólen tem que ser muito abundante e muito leve para o vento conseguir levar. Se for um pólen pesado, o vento não consegue levar. E o estigma plumoso, quer dizer que ele tem que ter altíssima capacidade de receber o grão de pólen. A polinização pode acontecer por animais. Se for por insetos, nós falamos em entomofilia. Entomofilia, polinização feita por insetos. E aí existem algumas características também. Se for noturna, característica: corola clara e odorífera. Pólen pegajoso, pouco abundante. Pólen comestível e presença de néctar. Se for de dia, corola vistosa e odorífera. Pólen pegajoso, pouco abundante. Pólen comestível e néctar. A grande diferença que a gente observa é principalmente a questão da corola. Uma polinização por insetos noturnos, uma polinização por insetos diurnos. A mudança no que diz respeito à estrutura da folha, da flor, não é muito grande. Se a polinização for por pássaros, ela vai ser uma ornitofilia. Corola vistosa, colorida, para chamar a atenção das aves. Pólen pegajoso, pouco abundante e muito néctar, para ser atrativo para as aves. Se ela for por morcegos, ela era uma quiropterofilia. Quiropterofilia. Corola clara, em alguns casos escura, odorífera. Pólen pegajoso, pouco abundante. E a presença de néctar. Se porventura for feita uma polinização pela água, hidrofilia, igual acontecia nas gimnospermas. Vamos então finalizar aqui o raciocínio da reprodução, o passo a passo do processo reprodutivo então, hein? Juntando tudo agora até que nós tenhamos uma nova planta sendo formada. Então vamos lá. Vamos de novo, ó. Aqui eu vou ter o aparelho reprodutor feminino, os estames.
Então, nós vamos ter as células-mãe de micrósporo, que vão sofrer meiose, formando 4 células que vão se diferenciar para formar o grão de pólen. Está aqui o grão de pólen. Célula geradora e os núcleos espermáticos. Formação do saco embrionário, né? Célula-mãe de megásporo, sofre meiose, forma 4 células, 3 desaparecem, fica uma, divide o núcleo uma vez, 2 núcleos. 2 vezes, 4 núcleos. 3 vezes, 8 núcleos. Haverá uma diferenciação celular com formação de 3 células anteriores, 3 posteriores e 2 mediais. Essa central aqui é a oosfera, 2 sinérgides, os 2 núcleos polares e as 3 antípodas. Bateu o agente polinizador. O grão de pólen veio parar aqui no estigma do carpelo. Então, o que vai acontecer? Vai germinar o tubo polínico. Quando o tubo polínico germina, ele tem que chegar em contato com quem? Lá com o óvulo, que tem uma abertura chamada micrópila. No momento que ele entra em contato com o óvulo, o processo de reprodução acontece. Por quê? Porque uma dessa aqui, ó, que é um núcleo espermático, vai fecundar a oosfera, formando embrião, e o outro núcleo espermático vai se juntar com esses núcleos polares, formando o endosperma. O embrião se desenvolve, o endosperma se desenvolve, o óvulo vai virar semente que está apta a germinar e formar uma nova planta. Aí o passo a passo, ó. O grão de pólen é levado até o estigma do gineceu, polinização, pelo vento, pelos pássaros, por insetos, entre outros, né? Germina e cresce em direção ao óvulo por uma atração química que a gente chama de quimiotropismo positivo. Ele está crescendo em direção ao óvulo, formando o que a gente chama de tubo polínico. O tubo polínico, que é o gametófito masculino verdadeiro, vai penetrar na micrópila, que é a abertura do óvulo, e vai introduzir os seus 2 núcleos gaméticos, os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Aqui no saco embrionário, foi o que eu falei. Um núcleo gamético vai fecundar a oosfera e o outro vai se juntar com os núcleos polares. Aqui, ó, de novo, ó. Aumentamos aqui, ó. Um núcleo gamético fecunda a oosfera e o outro núcleo gamético se junta com os glóbulos polares. Os núcleos polares, desculpa. Depois que juntou, aqui, esses 2 núcleos polares mais um núcleo espermático vai formar um núcleo triploide que vai dar origem ao endosperma, que é o material nutritivo. Aqui é o material nutritivo, ó. E aqui, a oosfera com o outro núcleo espermático forma o zigoto que vai se desenvolver no embrião da planta. Ó, o primeiro gameta masculino une-se com a oosfera, originando o zigoto 2N, zigoto, e depois cresce e forma o embrião. Além de formar um embrião, esse zigoto também tem a capacidade de formar uma folha primordial, uma folhazinha primitiva, com função nutritiva que a gente chama de cotilédone. O segundo núcleo, o segundo gameta masculino, vai se juntar aos núcleos polares, formando uma célula triploide que vai dar origem ao endosperma secundário, também chamado de albúmen, dá no mesmo. Que serve para quê? Reserva nutritiva para a semente. Então, isso caracteriza a dupla fecundação. Tudo bem? Após a dupla fecundação, o que vai acontecer? O óvulo se desenvolve formando semente. Aqui, ó. E o que essa semente vai ter? Essa semente vai ter material nutritivo e o embrião. E o
o ovário, ó, vai se desenvolver formando fruto. O ovário da flor se desenvolve e forma o fruto. Então, eu passo a ter ovário formando fruto, envolvendo o óvulo que virou semente e tem no seu interior o embrião. A semente com material nutritivo, endosperma, embrião, uma pele protetora, uma capa protetora, uma casca protetora e o fruto recobrindo essa semente. Finalidade do fruto: proteger a semente em seu interior. Os animais, ao se alimentarem dos frutos, realizam a dispersão das sementes. Come aqui, defeca ali, liberou uma semente ali, uma semente acolá. Então, ajuda na dispersão da planta. Olha aqui a estrutura da semente. Uma semente ela é constituída por casca e uma amêndoa. A casca formada do tegumento do óvulo, que é o revestimento do óvulo, e a amêndoa é o embrião, mais o cotilédone e o endosperma. Ó, semente, ó, um milho, por exemplo. Embrião vai estar aqui, uma estrutura chamada cotilédone, uma primeira folha embrionária e o material nutritivo endosperma. E por fora, o tegumento, uma casca protetora. Ó, uma outra semente aqui está de mamona, mas poderia ser um feijão, por exemplo. Vai ter um embrião, ó, a primeira folhazinha primitiva, cotilédone, e a reserva, que é o endosperma. E por fora, o tegumento protetor. Então, fechou o raciocínio. Qual é a origem da semente? Desenvolvimento do óvulo fertilizado. De que é constituída a semente? Embrião, endosperma e tegumento. Endosperma também chamado de albúmen, que é o material nutritivo, e tegumento também chamado de testa. E o fruto? O fruto, como eu falei, é o desenvolvimento do ovário. Aqui eu tenho a representação de um fruto, ó, o abacate. E aí o que eu tenho compondo um fruto? 3 partes. Uma parte externa, a casca, epicarpo ou exocarpo. Uma parte média, a massa mais carnosa ali, mesocarpo. E uma partezinha de dentro que entra em contato com a semente, que é o endocarpo. Quem é que tem fruto? Só angiosperma. Aqui, ó. Uma outra representação do fruto, o coco. Mais uma vez, ó. A gente vai ter um epicarpo por fora, um mesocarpo e um endocarpo, no caso do coco. Aí a parte de dentro, a massa lá de dentro, ó, já é o líquido, né? Na verdade, o endosperma líquido, e a parte mais durinha, mais maçuda, é o endosperma sólido, é o material nutritivo para o embrião que está bem aqui, ó, que vai ser daqui que ele vai germinar. Ok? A gente costuma dizer o seguinte: pericarpo, na botânica, é a camada externa do fruto das angiospermas, que envolve a semente. É originado pelo desenvolvimento ovário depois da fecundação. O conjunto de tudo aqui, ó, um pericarpo. Aqui é só uma representação, ó. A flor está aqui, o aparelho reprodutor feminino. Depois que fecundou, tudo murcha, ó. Tudo murcha. Aí o que sobra? Sobra o ovário. Esse ovário vai se desenvolver formando fruto. E dentro dele, nós encontramos a semente. E o fruto com as suas partes. Os frutos eles podem ser classificados de acordo com alguns critérios e vale a pena a gente citar. Primeiro, quanto ao desenvolvimento do ovário. Chamaremos de frutos simples. São originários de um só ovário de uma única flor, porque existem flores que podem ter mais de um ovário, né? Tomate, abacate, cereja são chamados de frutos simples. Aí a gente vai dividir ele em seco e carnoso, que é um fruto seco. São aqueles que possuem um pericarpo pobre em água, um pericarpo seco. Ó, uma noz é um exemplo bem clássico para você visualizar. Tá? Ó, vagem, pericarpo seco.
As substâncias nutritivas elas ficam concentradas na semente, até porque esse pericarpo não tem como armazenar muito material nutritivo para fornecer. Aí, esses secos eles podem ser deiscentes e indeiscentes. O que é um fruto deiscente? São aqueles que têm o pericarpo que se abre durante o amadurecimento. A vagem amadureceu, ela faz isso. Então é deiscente. Indeiscente é aquele que o pericarpo não se abre naturalmente quando amadurece. A noz aqui ela não se abre naturalmente. Você tem que ter um quebra-noz para poder abrir ela, né? Então ela é indeiscente. Frutos carnosos. Os frutos carnosos são aqueles que possuem um pericarpo rico em água e substâncias nutritivas, como o nome já fala, um pericarpo mais carnoso, que podem ser divididos em dois grupos, baga e drupa. Baga, fruto com várias sementes que se separam do fruto. Aqui, ó, várias sementes, ó, agrupadas. Goiaba, mamão, melão. Drupa, fruto com semente envolvida por endocarpo duro, que a gente chama de caroço. É o que a gente observa aqui, ó. Você tem uma grande estrutura protetora que envolve a semente aqui no seu interior. No caso do abacate, azeitona, ameixa, tá? Frutos agregados são frutos que se originam de uma flor com muitos ovários. Esses ovários separados, eles vão ser fecundados e vão formar o que a gente chama de um fruto agregado, também chamado de apocárpico. Aqui, ó, framboesa. Frutos múltiplos ou infrutescências são aqueles que desenvolvem de inflorescências, que são grupamentos de flores. E aí essas flores, todas com os seus ovários sendo fertilizadas, formam-se várias estruturas frutíferas que se agrupam, formando um fruto múltiplo, o abacaxi, por exemplo. Abacaxi, figo, amora. Frutos monospérmicos são aqueles que possuem uma única semente. Ameixa, abacate, azeitona. Polispérmicos são aqueles que possuem mais de uma semente. Laranja, melão, polispérmicos. E alguns conceitos finais, a gente chama de fruto verdadeiro, tudo aquilo que se desenvolve do ovário. A gente usa o termo fruta para representar frutos ou falsos frutos que sejam comestíveis e tenham sabor adocicado. Por exemplo, o caju. O caju não é um fruto verdadeiro, é um falso fruto, um pseudofruto. O fruto verdadeiro ali é a castanha. Mas a gente costuma referenciar o caju como uma fruta, porque ele é comestível e tem sabor adocicado. Pseudofruto. Qualquer estrutura que se assemelhe a um fruto, mas que não seja formado pelo desenvolvimento do ovário, e sim de outras estruturas da flor, como o pedicelo e o receptáculo. Acabei de falar do caju, que é o receptáculo floral. E a gente chama de partenocárpico toda vez que temos uma estrutura comestível, né, formada pelo desenvolvimento do ovário sem ter sido fecundado, ou seja, um fruto que se desenvolveu sem ter sido fecundado. Aí a gente chama ele de partenocárpico, que é o que acontece com a banana, que acontece com a uva. Tudo bem? Bom, classificação das angiospermas. Para fechar esse raciocínio, uma classificação bem rápida, a gente divide as angiospermas em dois grandes grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Isso vai estar relacionado, inicialmente, a quantos cotilédones na semente nós vamos encontrar. Tem um único cotilédone, reduzido, sem reserva, monocotiledônea, milho, por exemplo. Tem dois cotilédones, com ou sem reserva, dicotiledônea. Feijão, por exemplo, ele se abriu em duas metades. As sementes que se abrem em duas metades são dicotiledôneas. As que não se abrem em duas metades, como o milho, por exemplo, monocotiledôneas. E outras características são observadas com relação à folha, à estrutura do caule, raiz, flor. As monocotiledôneas, por exemplo,
possuem a sua folha com bainha desenvolvida, envolvendo o ramo em que a folha se instala, bem como nervuras paralelas. Pensem na folha de uma cana, por exemplo. Aquela folha com aquela nervura paralela. As dicotiledôneas possuem bainha quase sempre reduzida, então ela não abraça o caule, não abraça o ramo, né? E as nervuras são reticuladas, em forma de rede, aqui, ó, bem ramificadas. Os feixes vasculares, que são os feixes vasculares? Os feixes de vasos condutores de seiva, xilema, seiva bruta e floema, seiva elaborada. Nas monocotiledôneas, eles são dispostos de forma irregular, ó. Já nas dicotiledôneas, eles são dispostos em círculos. No meio, o xilema e ao redor, o floema. No meio aqui, o xilema e ao redor, o floema. As monocotiledôneas possuem uma raiz, que a gente chama de raiz fasciculada, ou cabeleira. Já as dicotiledôneas, uma raiz pivotante ou axial, que é uma raiz principal com ramificações. As flores das monocotiledôneas têm as suas sépalas e pétalas organizadas em base de 3, o que nós chamamos de trímeras. De 3, ó. 3, 6, 9. E as dicotiledôneas em base de 5, que nós chamamos de pentâmeras. Em alguns casos, 2 ou 4, dímeras ou tetrâmeras. Tá? Exemplos aí de mono e dicotiledônia: dicotiledônia, feijão, ervilha, soja. Monocotiledônia, milho, arroz, bananeira, capim. Tudo bem? E assim nós fechamos essa parte de angiospermas com algumas características básicas, dando foco principalmente para o ciclo reprodutivo e para as estruturas que se desenvolveram de forma nova neste grupo, né? As flores vistosas, o fruto, tudo bem? Se precisar, reveja a aula, dá mais uma olhadinha, tenta identificar alguma falha e precisar, buscar tirar dúvida posteriormente. Tudo bem? Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado sempre virá na mesma proporção do seu esforço. Beleza? Valeu e até a próxima!